Mais um vídeo para vocês. Gente, eu quero falar para vocês a respeito que uma coisa bastante importante. Por que o Trump mudou de lado, né? A gente tem que entender que política ela é feita com interesse, com diplomacia, né? Não no caso que foi colocada a extrema-direita, infelizmente foi jogado aos ventos para as pessoas que o Eduardo Bolsonaro ia resolver o problema do Brasil, que ele tinha um aliado forte, que era os Estados Unidos, ia mudar todo o quadro da política do Brasil, mas as coisas não funcionam assim. E os americanos, a cúpula internacional dos poderes, eles não são tontos, eles não são idiotas. Quando o Eduardo chegou nos Estados Unidos, para poder se misturar com essa cúpula, ele teve que fazer o quê? Pagar. E você acha que eles não começaram a analisar um deputado no Brasil que tem um salário não tanto relevante, pagar festas milionárias para estar no meio de uma cúpula internacional, para querer articular alguma coisa? Então aí já começou a azedar, como diz aí o ditado popular, o pé do frango. E nesse momento, nesse meio termo, nesse entre espaço aí, o Lula teve que se apresentar na ONU para fazer o seu discurso, e ele foi taxativo. Foi verdadeiro ali fazendo o discurso e Donald Trump estava ali assistindo. Ali começou já um entendimento que o Lula, que era o chefe do Estado aqui do Brasil, estava fazendo uma política séria, uma política sem bajulação, sem lamber ninguém. Estava fazendo o quê? Cuidando do interesse do Brasil. E agora nós vemos o quê? Que o Lula foi chamado por quê? Para uma festa de gala, com honraria, porque o Trump viu nele como que um homem que quer fazer política de verdade. Um presidente que quer e olha para o seu povo brasileiro, sem bajulação, sem mentira. Lula não precisou ficar em redes sociais, amedrontando, com falácia, com tantas outras coisas, somente foi conversando e mostrando os interesses que o Brasil tem com os Estados Unidos e os Estados Unidos mostrando o interesse com o Brasil. Ali, dois presidentes maduros se entenderam, né? São duas pessoas de uma idade já elevada, mas com QI, com a consciência, com interesse cada um no seu país. Então vocês viram como a coisa ela desmistifica? Porque as pessoas acham que o bolsonarismo como uma doença, eu vejo como uma chaga podre aberta, com tanta mentira para iludir os seus eleitores. Como até hoje muitas pessoas estão iludidas, né? E muitos estão sem entender, porque foi anulada a magnística, porque foi agora o Trump está olhando para o Lula, e eles não se conformam. Por quê? Porque o cenário político ele não roda dessa forma, ele não anda do jeito que as pessoas imaginam, com mentira, com falácia, entendeu? Com trairagem, né? Queira ou não queira o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo no Brasil, uma trairagem. E nós vemos que várias pessoas estão sendo deportadas. Trump não está tendo piedade. Se Trump fosse um cara que via por ideologia, e sim, ele ia acenar pro lado do bolsonarismo. Mas ele não vive de ideologia, ele vive do que? De interesse para o seu país. Então o que ele está fazendo agora? Ele está deportando, está prendendo, já mandou vários brasileiras que estavam fugitiva, né, lá nos Estados Unidos com tentativa de golpe, já estão presas aqui no Brasil, porque a gente vê que as coisas são sérias. Então você que está assistindo, você que cria muitas ideias, muitas histórias na sua cabeça, porque muitos desses políticos, eles só passam história, eles não trabalham. Vocês não perceberam isso? Eles não trabalham. Eles só ficam em redes sociais, eles ficam mentindo, eles querem desviar o foco, mas não tem projeto de presidente, não tem projeto de trabalho, eles não têm projeto para o Brasil, né, para mostrar para o povo brasileiro o que há de fazer, como fazer para resolver certas situações. Como a gente ouve vários deputados falando que vai perseguir os seus opositores, isso é um projeto de campanha, isso é um projeto de Brasil? Não, jamais.
Projeto de Brasil, projeto de política tem que ser com honestidade, tem que falar a verdade, tem que negociar, tem que mostrar pautas interessantes para nós que somos povo brasileiro. Eu falo para você como um povo brasileiro, uma pessoa pobre, trabalhador, uma pessoa que precisa defender também os meus interesses. Mas não dá para concordar com certas pessoas que muitas das vezes são na mesma classe que eu e defendem uma direita que não existe. Uma direita mentirosa, uma direita que passa pano por tudo quanto é coisa que acontece, uma direita que não enxerga a verdade, uma direita que está totalmente com a sua mente cauterizada e está enfeitiçada por uma coisa que não existe. Beleza? Então, vocês bolsonaristas que vão ouvir aí, então vocês vão entender por que o Trump mudou de lado. É fato. Claro que ele vai mudar de lado, ele tem interesse, ele não tem ideologia, ele tem interesse para construir o seu país, para o seu país ser mais poderoso, mais forte. É esse o interesse do Trump, não é ficar lambendo ninguém e nem ajudando nenhuma ideologia política. Valeu? Entra no meu canal, mete o dedo, se inscreve e vamos que vamos.